Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje 6 de setembro, sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, estamos na grande alegria de vivenciarmos o mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, o mês em que devemos nos aprofundar cada vez mais na leitura, na reflexão e na prática da Palavra de Deus. Então convido você, convido sua família para hoje partilharmos com muita alegria o Evangelho de Lucas no capítulo 5, versículo do 33 ao 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e faz orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então eles, naqueles dias, jejuarão. Jesus contou-lhe ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala daqueles odres velhos em que não convém depositar o vinho novo, e o dos remendos velhos que esgarça, ou seja, destrói mais ainda a roupa nova. Então este ensinamento do Senhor é uma clara alusão à novidade da sua doutrina com respeito ao Antigo Testamento. Antes, Deus promulgar uma série de leis e prescrições de caráter tanto jurídico quanto ritual, como forma de educar o povo eleito na virtude e no culto verdadeiro. Mas, com a vinda de Cristo, todas essas regras sancionadas outrora para os judeus foram abolidas e substituídas por uma lei nova, a lei da graça, que nos dá força para cumprir os mandamentos e levar a cabo obra de amor com aquele espírito de sincera religiosidade, o qual o Pai deseja por nós. Há, portanto, um divisor claro de águas, assim podemos dizer, entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o precursor que anuncia e o esposo que finalmente chega. Por esse motivo, temos agora de abandonar a vida velha e azedume do vinho estragado, os retalhos de uma existência estilhaçada, e assumir radicalmente a vida nova, a vida da graça em Cristo, derramada pelo Espírito Divino em nossos corações. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, é sobre uma outra lei que agora vivemos, com um outro Espírito que hamos de cumprir nossas obrigações. É com a alma limpa de pecado, com a alma renovada pela caridade, que nós devemos oferecer a Deus pelo batismo que nos elevou à condição não já de simples servos e criaturas, mas de filhos adotivos nos quais habita. Não há o velho Adão, mas a própria Santíssima Trindade. Portanto, reconhecemos, pois, a dignidade em que o Senhor nos concedeu aos cristãos assim, e vivamos apoiados no auxílio da graça, à altura da tão grande devoção. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, fica bem claro para cada um de nós, nesse Evangelho, que fazer apenas por fazer não nos edifica, nem nos ajuda na caminhada para Deus. Por isso, neste Evangelho, Jesus nos ensina que todas as coisas têm um momento e um jeito certo de ser realizada, e nos propõe a aproveitar o tempo em que vivemos com coerência e de coração. Percebemos então que, diante de Deus, todos os nossos atos terão o valor proporcional ao que o nosso coração lhe confere.
Não podemos querer enxertar na nossa mente ideias e conceitos que estejam fora da nossa maneira de ver e julgar. O que é novo não cabe na mentalidade antiga. O odre e a roupa significa a nossa mentalidade, a nossa maneira de aceitar as observâncias que Deus nos propõe por meio da sua palavra e dos seus mandamentos. Então veja, meus irmãos, queridas irmãs, estamos aí vivenciando o mês de setembro. Como é a maneira de nós aceitar, como é a maneira de nós vivenciarmos essa palavra de Deus, essa palavra que nos edifica. Então veja que a maneira como enfrentamos os fatos da nossa vida e a mentalidade com a qual acolhemos a proposta de Deus, nos darão a garantia para que as nossas ações diante do Senhor tenham validade. Portanto, precisamos de um espírito aberto para acatar as novidades do Evangelho, ou seja, a novidade da palavra de Deus, para viver segundo os mandamentos de Deus. Do contrário, nunca iremos produzir frutos bons e a nossa vida será um testemunho incoerente. Então, a oração e o jejum são ótimos instrumentos de purificação e de autodomínio. No entanto, só terão eficácia se aplicados no momento necessário. Na festa do Senhor, então nessa festa, podemos dizer assim, o Senhor nos convida a estar com Ele, saboreando a sua companhia e tudo quanto Ele nos proporciona. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje, devemos nos questionarmos. Será que somos uma pessoa livre ou estamos apegados ao nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, que não conseguimos assim deixar que a palavra de Deus seja entronizada em nosso coração, ou seja introduzida verdadeiramente no nosso coração. Você é capaz de mudar de opinião diante das novidades do Evangelho, diante da novidade da palavra de Deus? A palavra de Deus verdadeiramente lhe leva a uma verdadeira convenção, uma verdadeira mudança de atitude? Qual é a sua atitude diante das pessoas quando você jejuma? Você costuma murmurar e se lastimar por causa das boas obras que faz aos outros? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para abrir o nosso coração, para acolher a novidade trazida por Jesus, sem querer deturbá-la com os nossos esquemas mesquinhos e contaminá-la com o egoísmo e o nosso pecado. Que possamos assim, caros irmãos, queridas irmãs, deixar que a palavra de Deus nos dê uma nova vida, nos mostre assim uma vivência com novas atitudes, para que possamos cada vez mais resplandecer esse Cristo que sempre nos fala através da sua palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, meus irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada sexta-feira, e que desça sobre todos vós, sobre você e sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz de Deus.